pessoa numa situação limite como essa, numa situação de crise, numa situação crítica, ela passa pelo que a gente chama de constrição cognitiva. Então, é como se a mente dela ficasse um pouco mais nublada, como se ela não conseguisse ver a realidade com mais clareza, né? Fica realmente distorcida. Então, de fato, ela não consegue pensar muito bem. Ela acaba esquecendo algumas coisas que são importantes, que ela pode, inclusive, fazer uso para se sentir melhor, para conseguir dar conta dessas situações. Então, quando a gente está falando de um plano de segurança, ele ficou muito mais conhecido, né? Como eu acabei de falar, para pacientes em crise suicida, mas a gente pode utilizar também para outras situações de crise. Porque o plano de segurança, pensem comigo, ele também tem a ver com vamos lá, um cartão de enfrentamento muito mais elaborado. Porque o paciente ele vai elaborar o plano de segurança com você em sessão, mas ele vai ter também esse plano, tipo assim, sabe? Uma folha menorzinha, guardada dentro da bolsa, dentro da carteira. De repente tem a foto dele no celular. Então, é um documento, né? É um recurso que a gente cria em conjunto na clínica, mas que o paciente carrega com ele. Porque se ele perceber que está ativado, ele pode então recorrer ao plano de segurança. Ele consegue ter essa noção. Agora cá entre nós. Não só os nossos pacientes precisam de plano de segurança, né? Se a gente tem clareza que o plano de segurança, né, é também um cartão de enfrentamento mais robusto, mais complexo, né, para situações críticas, a gente começa a perceber que seria muito importante que todos nós tivéssemos, né, inclusive nós psicólogas, que a gente tivesse muita clareza de quais são as situações que nos gatilham, né, que são desencadeantes de crise, e que a gente também tenha alguma clareza sobre o que a gente pode fazer. Então, o plano de segurança é este recurso, é um recurso dentre todas as estratégias que a gente vai ter para manejo de pacientes em crise, de pacientes críticos. Então, vamos anotando, porque hoje a aula é assim, eu cheguei com tudo. Acho que foi muito café e muito treino hoje. Então eu tô com energia lá em cima para a gente poder conversar. Por quê? O plano de segurança, vocês vão encontrar, de repente, se jogar no Google, né? Plano de segurança, pacientes em crise, vocês vão encontrar vários modelos. Certo? Agora, a questão é que a gente tem que saber a lógica do plano de segurança. E aí você pode adaptar algumas questões a essas que eu vou dizer agora. Você pode incluir mais coisas, né, de acordo com o teu manejo, de acordo com o perfil do seu paciente. Então, a gente pode dar uma incrementada, mas esse é o esqueleto, né? É o básico, é o roteiro básico de um plano de segurança. O primeiro ponto é que o plano de segurança, ele precisa ser interpretado, né, pelo paciente como uma ordem cronológica. Então, ele tem um passo a passo. Ele vai primeiro o item, segundo, terceiro, só vai chegar, de repente, no último item do plano de segurança depois de ter percorrido todos os anteriores. Combinado assim? Então, você precisa explicar, né? Bom dia, Sandra. Bom dia, Magda. Pronto. Você precisa explicar, não é, para o paciente que aquele ali é um passo a passo. Certo? É um plano, portanto, ele deve ser seguido de acordo com a ordem dos itens que tem ali. O primeiro item, né, tem a ver com uma pergunta muito simples. Estão anotando, né? Todo mundo anotando, porque essa aula não vai ficar salva. Essa aula vai ficar apenas para as formandas em terapia do esquema, né? E claro também, né, para quem entrar no nosso treinamento completo de autoterapia. Então, o primeiro item é: quais são as situações que me ativam? O paciente precisa ter clareza disso, né? Então, o que é que me deixa mais ativado? É quando eu brigo com a minha mãe? Quando eu brigo com meu pai? Quando eu recebo uma nota baixa na faculdade? Quando eu tenho uma apresentação para fazer? Quando eu brigo com meu marido, com a minha esposa? Então, quais são as situações gatilho? Né? Porque o que a gente está querendo perceber é isso. Quais são os desencadeantes? Então, a pessoa vai pensar, vai relembrar e vai poder colocar situações que ela já passou e que ela já consegue perceber que são gatilhos para ela. Né? Briga com o marido, com a esposa,
alguma questão relacionada à faculdade, ao colégio, né? Pronto. Situações gatilho. O primeiro ponto é que você consiga explorar com o seu paciente o que é que o deixa mais ativado ou deixa com essa sensação de perda de controle. Junto dessa pergunta, você pode, inclusive, colocar assim, e quais são os sinais de alerta? Como é que você percebe que está ficando em crise? E aí o paciente pode dizer, me dá uma vontade imensa de chorar, eu sinto o coração bater mais rápido. Então, quais são os sinais de alerta? O que ele percebe? Eu sinto dor de cabeça, eu sinto dor no estômago, eu fico me tremendo todo. Então, quais são os sinais de alerta? É também assim, não só a situação gatilho, mas o que se passa com o paciente, que ele vai se dando conta que, né, aquela sensação ruim está escalonando para uma crise. Certo? Situação gatilho, sinais de alerta, a gente vai perguntar em nível de o que você pode fazer para cuidar melhor de você. E aí, claro que você vai pensar com o paciente, né? Por isso que o plano de segurança, ele tem perguntas que são muito básicas, mas que no momento já da crise, o paciente esquece, ele não dá conta disso. Então, o que você pode fazer? Você ajuda o paciente, né? O que você acha que pode fazer para cuidar melhor de você nessa situação? Tomar um banho morno, caminhar na praça, ir treinar, ouvir música. E aí, atenção, se o paciente disser assim, ouvir música, você precisa especificar um pouco mais. Qual música te acalma? Porque no momento da crise, mesmo se ele pegar esse plano de segurança e colocar ouvir música, não vai vir nenhuma música na cabeça dele. Então, é tipo assim, ouvir tal banda, tal cantor ou cantora, tal música, né? Você especifica. Caminhar no parque tal, ou caminhar nessas ruas, né? Então você vai deixar de brincar com o gato, né? Brincar com a gatinha, pegar um pouquinho mais, brincar com o meu cachorro. Então o que você pode fazer sozinho? Primeiro é o que a pessoa consegue fazer. Certo? Até então a gente não está colocando para ele acionar ninguém. Veja, porque a ideia do plano de segurança é que o paciente ele vai ganhando autonomia, que ele vai tendo a experiência que ele também é capaz de cuidar de si mesmo. Por isso, aqui a gente começou com situação gatilho, sinais de alerta, o que você pode fazer. O próximo item, veja como isso precisa ficar incorporado, né? A gente decora mesmo. O próximo item é razões para viver. Razões para ficar melhor, por exemplo. Razões para ficar melhor. Pode ir desde coisas mais profundas, como algo do gênero eu quero ver meu filho, minha filha crescer. Eu não quero... Já tive uma paciente que disse assim, eu não quero decepcionar meus pais, né? Deles terem que enterrar a própria filha. Eu não quero traumatizar a minha filha, né? Dela perder de repente, né, a mãe por suicídio. Ou coisas até que podem parecer mais bobinhas, mas que para o paciente são assim maravilhosas. Quero comer aquele bolo de chocolate de novo e sentir o sabor dele. Então, razões para viver, ou razões para melhorar, razões para continuar em frente, né? Tem a ver com tudo isso. O paciente pode colocar de repente alguma frase motivacional, né? Essa crise vai passar e eu vou voltar a ficar bem. Porque a crise, ela passa. Ela é temporária, né? Então, é nesse sentido que a gente vai colocar lá razões para melhorar, razões para viver. Situação gatilho, sinais de alerta, estratégias de enfrentamento, o que eu posso fazer para ficar melhor, razões para viver. E aqui, o próximo item vai ser a rede de apoio. E a rede de apoio, primeiro a rede de apoio pessoal, significativa. Quando você se sente mal, com quem você pode falar?
um amigo, um colega da faculdade. Então, a rede de apoio, primeiro, ela entra no âmbito pessoal. Quais são os amigos, os colegas que, de repente, essa pessoa pode acionar, certo? Para que ela converse, desabafe, se distraia. E aí, a gente vai colocar o nome da pessoa e o telefone dela. Lembre que tem que ser uma coisa muito específica, porque no momento da crise ela esquece. Então, eu posso falar, de repente, com a minha amiga X, o telefone tá lá. Posso falar com a minha amiga Y, tá lá. Posso falar com o meu marido, com a minha esposa, posso falar com minha mãe, com meu pai. Então, a pessoa tem que colocar lá. Vamos pensar que não é um nome só, não. Quanto mais a gente consegue incrementar essa rede pessoal, melhor. Então, a gente vai colocar aí uns 3, 4 nomes para que ela possa recorrer em um momento difícil. Na sequência da rede pessoal, da rede significativa, a gente vai ter a rede profissional. Então, se ela é acompanhada por um psiquiatra, coloca lá doutor fulano de tal, doutora fulana de tal e o telefone. Ela está sendo acompanhada, você reforça, coloca o teu nome e o teu telefone também, teu WhatsApp, por exemplo, né? Para que ela possa te acionar em tempos de crise. Dentro da rede profissional, é claro que ela também vai ter ali o contato, por exemplo, no Brasil, do CVV, que é o 188. Se focar em Portugal, ela precisa estar com o número lá da emergência psicológica, do SNS 24. Então, posso ligar para o SNS, né, o Sistema Nacional de Saúde 24, está lá o número. Posso ligar para o CVV 188 no Brasil, né? E dependendo do caso, você já coloca lá também o SAMU no Brasil ou o INEM aqui em Portugal. Você coloca o número dos bombeiros. Então, a rede de apoio profissional, ela precisa ser bem completinha também, com os profissionais em saúde mental que acompanham a paciente e para os serviços 24 horas, incluindo INEM ou SAMU no Brasil e o Corpo de Bombeiros também. A paciente ela precisa pegar aquele plano de segurança, que na verdade é um cartão, né? Que ela saiba o que fazer. Então ali você já tem a rede de apoio profissional. Esse é o básico para plano de segurança voltados para pacientes em crise, né? Porque esse plano de segurança, né, ele é muito voltado para a crise suicida, né? Note que é razões para viver, razões para ficar melhor, né? Então, esse sim, né? O plano de segurança, quando a gente fala plano de segurança, pode lembrar imediatamente para pacientes em crise suicida, porque foi assim que ficou mais conhecido. Sim, Fátima, o plano de segurança, ele é construído em uma única sessão, sem sombra de dúvidas. Você vai e constrói com o paciente. Lembrando que, se ele é construído em sessão, o paciente ele precisa ficar com esse documento para ele, não é porque para ele mesmo, assim, tipo, dentro da bolsa, dentro da carteira, porque na rua, se ele se percebe ativado, ele pode recorrer a esse recurso e se reorganizar, porque um paciente em crise, ele passa por um processo de constrição cognitiva. Ele não consegue perceber a realidade de uma maneira mais acurada, porque ele fica tão mal, tão, como é que eu posso dizer? Tão crise, né? Fica tão desconfortável com a sua própria experiência emocional que o pensamento, ele sofre algumas distorções. Então, o plano de segurança é esse recurso que ele pode recorrer e se reorganizar e segue esse passo a passo. Situações gatilhos, quais são as situações que me deixam mal, que, né, me levam a ficar em crise? Quais são os sinais de alerta? Como é que eu percebo o meu corpo escalonando para uma crise? Depois, o que eu posso fazer para melhorar, né? O enfrentamento interno. Tomar um banho, passear, andar na rua, né? Brincar com a gatinha. Depois, razões para viver ou razões para ficar melhor. Rede de apoio significativa. Quais são os amigos, os familiares que ele pode entrar em contato? Lembrando de colocar o nome e o telefone, mais de 2 pessoas. Uma pessoa não, mais de 2 no mínimo, certo? 2 ou mais, na verdade, né? Depois, rede de apoio profissional. E ali, ó, contato dos profissionais que acompanham o paciente, contato das principais instituições 24 horas que ele pode ter, 188, que é o CVV no Brasil, o SNS 24 aqui em Portugal,
controle em nível de, por exemplo, o contato dos bombeiros, o contato, né, em nível também das emergências. No Brasil pode ter o contato do CAPS, né, e assim por diante. Esse é o básico, é o beabá de um plano de segurança para pacientes em crise suicida. Agora, o que a gente pode fazer verdadeiramente são outros planos de segurança específicos à demanda do paciente. Né? Então, quando a gente faz um plano de segurança específico à demanda do paciente, pode ser até tema da próxima live, né? Como é que a gente faz, por exemplo, um plano de segurança dentro da terapia do esquema? O que que a gente inclui aqui? Pode ser um bom tema. Gostei. Sabe por quê? Porque terapia para nós psicólogos não basta. Estou repetindo, estou tocando nessa tecla porque a gente tem a imersão gratuita de autoterapia para psicólogos, Que na verdade é uma abertura em nível do nosso treinamento baseado em evidências de autoprática e autorreflexão. Porque quando a gente recebe um paciente em crise, a gente até sabe o que fazer. Mas na hora H a gente trava. Porque a gente começa a cair numa armadilha, num funcionamento em nível de padrão que já nos é familiar, são os chamados esquemas.